Sobre reforma política, tem muita gente perguntando. Pergunta sobre o sistema eleitoral atual, pergunta sobre voto obrigatório e sobre reforma política em geral. O que você pensa sobre isso? Olha, esse é um debate muito profundo que a gente tem que fazer. Primeiro, eu acho que esse Congresso que está aí não tem a menor condição política e moral para fazer uma reforma política, porque a reforma política que teria que ser feita é uma reforma que mudaria as regras que levaram essas pessoas ao Congresso. Então eu acho muito difícil que isso aconteça. A princípio, eu concordo com alguns outros setores que estão colocando isso na sociedade. Eu acho que a gente tinha que ter uma constituinte, a gente tinha que ter um grupo separado para fazer um amplo debate no conjunto da sociedade para que a gente avance. Às vezes propostas simples, imediatas, não necessariamente são as melhores. Voto obrigatório é algo que eu quero aprofundar. O voto eu tenho dúvidas, realmente eu tenho dúvidas, e quero me colocar aqui no direito de ter dúvida. O voto é um direito, um direito que a gente conquistou? Sim. Durante muito tempo, na história da República Brasileira, nós ficamos sem direito ao voto. Agora, não é também um dever? Será que não dá para a gente aprofundar esse debate? Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que o voto é um direito, indiscutivelmente, mas eu acho que o voto também é um dever. Até que ponto a gente realmente pode abrir mão do voto? O que vai acontecer com isso? Será que aquele cara que compra o voto para se eleger, que é a razão maior da nossa crítica, aquele corrupto mor, né, que compra voto, que vai nos lugares mais pobres, que troca voto por saco de cimento, que se utiliza disso, e para ele esse tipo de coisa não favorece? Será que ele não vai ter mais facilidade para se eleger com isso? Eu não sei, é algo que a gente tem que aprofundar esse debate. Mas acho que é um bom debate que está começando. Acho que o modelo atual está muito fragilizado e precisa ser transformado radicalmente. Eu concordo com vocês. Hoje, as pessoas não sabem nem como votam. Muitos não sabem que ao votar num candidato a vereador, ou a deputado estadual, ou a deputado federal, o seu voto primeiro vai para o partido. Aliás, muita gente não sabe nem qual é o partido que as pessoas pertencem. Depois que esse voto vai para o partido, é que ele é redistribuído para o conjunto de candidatos daquele partido. E entram os mais votados. Então, muitas vezes, você vota num candidato a deputado de um partido, não o elege, mas você elegeu um outro que você nem sabe disso. Então, hoje há uma grande crise de entendimento, crise de clareza, que precisa, evidentemente, ser resolvida. É contra isso, contra essa falta de entendimento, de representatividade, de significado que a sociedade está levantando. Quando a gente fala que a gente não quer mais a corrupção, isso tem endereço, né? Acho que a reforma política é necessária, mas não acho fácil que ela seja feita nessa conjuntura que a gente está vivendo. Muita gente pedindo também para você comentar sobre o pronunciamento da Dilma. O que você achou? Vinícius? John? Então, vamos lá, gente. Olha, o pronunciamento da Dilma já era aguardado. Eu acho que demorou um pouco. Mas o pronunciamento da Dilma foi um pronunciamento que, no meu entendimento, foi feito por especialistas em marketing. Que, aliás, é uma coisa muito comum hoje, né? A morte da política para o marketing. A primeira coisa que se define numa campanha política não é o teu programa, é quem é o teu marqueteiro. Porque virou a grande venda de um produto. E eu acho que a fala da Dilma teve esse sentido. O que eu posso falar que agrade a maioria? O que eu não devo falar que é bola dividida? Por exemplo, violência policial. Como parte da sociedade acha que a polícia tem que ser violenta mesmo porque tem destruição da cidade, e outra parte acha um absurdo a polícia tratar todo mundo com violência, essa é uma bola dividida, então eu não falo disso. A Dilma não tratou da violência policial que se alastra pelo país inteiro, porque essa era uma bola dividida, não fazia bem para um projeto de marketing falar sobre isso. Isso claramente aconteceu. A Dilma dizer que está aberta a receber os líderes é muito importante. Eu reconheço. O problema é que eles não existem, né, presidente? Eles não existem. Esses líderes não existem. Quem são? O prefeito Eduardo Paes usou da mesma estratégia. Estou pronto para receber os líderes. Esse movimento não é um movimento organizado por um partido, por um sindicato ou por uma associação. Esse movimento é espontâneo. Ele brota das casas, das ruas, dos sentimentos. Então não há. A senhora, essa semana, pode se reunir com a UNE, pode se reunir com um conjunto de sindicatos, pode se reunir com uma série de pessoas. Isso não necessariamente vai estar representando o que essa massa está chegando às ruas e está dizendo, né? Então não é isso que vai resolver. Então foi um bom posicionamento que a gente espera de uma presidência da República. Não condenou a democracia, não condenou a ida das pessoas na rua, nesse sentido acho que ela acertou, ela foi correta nesse sentido, foi boa, abriu para o diálogo, mas ela sabe, por outro lado, que esse diálogo não é simples. Agora, jogou uma responsabilidade sobre os governadores que é curiosa, né? Quando a presidente disse que o dinheiro que está sendo investido nos estados vai retornar ao poder público, presidenta, isso não é verdade, né? O Maracanã, por exemplo, custou 1 bilhão
700 milhões. Pelo contrato que aqui o governo do estado aceitou. Só que a senhora agora jogou na responsabilidade do Cabral. Tem um monte de gente na porta da casa dele cobrando isso. Ele não deve estar satisfeito com a senhora. Mas, enfim, fez, está colocado, né? Eram parceiros até ontem, não sei se vão continuar sendo, mas aí também não é problema nosso. Nesse sentido, o contrato feito com a Odebrecht e com a IMX, e é o X da questão, devolve aos cofres públicos do Rio de Janeiro 10%, apenas 10%, presidente, do que foi investido no Maracanã. O Maracanã elitizado, o Maracanã que no estudo feito pelo grupo IMX, que aliás nós pagamos com dinheiro público para a IMX fazer um estudo de viabilidade técnica da venda do Maracanã, a mesma IMX que compra o Maracanã, coisa que o Ministério Público entendeu irregular e entrou na Justiça, e a presidente do Tribunal de Justiça cassou uma liminar na madrugada, coisas do Rio de Janeiro, né? Dizia o seguinte, ele dizia que o Maracanã vai virar um centro de entretenimento, não é mais um estádio. Aliás, o Maracanã parece um estúdio, não parece um estádio. Porque de alguns lugares do estádio, inclusive, você não vê a linha do gol, porque a placa de publicidade tampa. E sem contar que o pobre foi afastado do Maracanã, né? Esse projeto de cidade que a sociedade agora levanta, é esse projeto de entretenimento encarecido. A cidade mais cara tem nos seus espetáculos também o encarecimento e a elitização. Eu li atentamente o documento da IMX. Sabe o que eles dizem no documento? Eles dizem o seguinte, os clubes vão ganhar como? Com a bilheteria. Pois vai haver, isso está escrito, pois vai haver a mudança do perfil do público. E é isso mesmo, o Maracanã hoje parece a Disneylândia, inclusive com a presença do Pateta, né? Porque está lá, está todo mundo lá. Agora, só não está o povo. Não tem mais a geral, não tem mais aquela figura popular que foi transferida para o pay-per-view do Botequim. É isso que a gente está colocando. Então não adianta, o povo quando diz que quer dinheiro da saúde, quer dinheiro da educação, é exatamente porque ela sabe que o Maracanã nós perdemos por um projeto elitista de cidade. Então, nesse sentido, enfim, acho que a fala da presidente Dilma tem que ser analisada, foi em boa hora, mas não responde às demandas colocadas nas ruas. Muita gente pedindo para você comentar a PEC 37. Muito rapidamente. Essa é uma PEC, o governador Sérgio Cabral está doido que a pauta seja essa, né? Porque essa é uma coisa que ele já se antecipou e disse, eu sou contra. Ok, governador, não se esperava nada diferente. A PEC 37, eu já tinha me manifestado no parlamento sobre isso, diversos promotores que são meus amigos, que trabalham comigo, promotores sérios, né? Enfim, já tinham me procurado, as associações do Ministério Público. A PEC, resumindo muito, a PEC 37, ela reduz, ela tira um pouco do poder do Ministério Público hoje, o que no contexto de hoje não é bom. É claro também que a gente não tem que querer todo o poder do Ministério Público, o Ministério Público fazendo aquilo que inclusive que não lhe cabe. Não queremos isso. É claro que qualquer poder tem que ser controlado. Eu tenho grandes parcerias com o Ministério Público, mas tenho críticas também ao Ministério Público. Já vi o Ministério Público fazer muito acordo com o poder público. Já vi o Ministério Público sentar em cima de coisas muito sérias que não poderia sentar em cima. Temos que ter controle sobre qualquer poder, inclusive sobre o Ministério Público. Mas a parcela política que hoje defende a PEC 37 é uma parcela política que eu não quero estar do lado. A parcela política dentro do Congresso, que eu estou dizendo, que defende a redução do poder do Ministério Público, o intuito disso não é dos melhores. Não é para criar um fortalecimento do poder de investigação da polícia, que na realidade brasileira, infelizmente, não investiga. Então é só olhar a realidade estrutural das nossas polícias civis que estão colocadas pelos estados brasileiros. A capacidade investigativa é muito pequena. Não que não tenham bons profissionais, mas porque a estrutura é muito ruim. E é a velha história. A polícia historicamente foi feita para controlar as populações pobres e manter a ordem. Então eu sou contra a PEC 37, eu acho que dificilmente ela voltará para a pauta, dificilmente nesse momento que ganhou as ruas, com a leitura da impunidade. A PEC 37 significa impunidade, a população não quer impunidade, é contra a PEC 37. Esse sentimento é muito positivo, por mais que a PEC 37 seja um pouco mais complexa, cuide de outras coisas também, mas enfim, nesse contexto, com essa conjuntura que a gente tem, não dá para diminuir o poder de investigação do Ministério Público. As pessoas perguntando também sobre 2014. O Carlos pergunta se você volta como deputado estadual. E o Fernando pergunta, Romário Freixo tem possibilidade de governador e vice no Rio? Romário Freixo, só se a gente
jogar no ataque na tabelinha da pelada de sábado. Mas olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Romário deputado e vou ser sincero, o Romário me surpreendeu positivamente, ao contrário de outros do futebol que entraram para a política, que, enfim, vivem no impedimento, né? Mas o Romário não, o Romário foi atuante, o Romário tem uma fala corajosa e falo isso com tranquilidade porque ele não me apoiou para prefeito, ele apoiou o Eduardo Paes, né? Ele estava do lado de lá na disputa eleitoral, mas eu não sei separar essas coisas. Acho que a crítica que ele faz à CBF, a crítica que ele faz à Copa do Mundo é muito bem-vinda, ele tem muita legitimidade para fazer isso. Eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de estar com mais contato para conversar mais sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que ele podia se aproximar mais do Comitê Popular da Copa, dessas organizações da sociedade civil que vem questionando o mesmo que ele questiona no Congresso. Acho que faria bem para a sociedade civil, faria bem para o mandato dele. Esse tipo de coisa, uma pessoa que eu tenho respeito, tenho carinho, mas ele pertence a um partido, eu pertenço a outro, a não ser que ele topasse vir para o PSOL. Eu particularmente aceitaria se ele fizesse isso, eu toparia fazer esse debate dentro do partido, mas só se a gente estivesse no mesmo partido para estarmos juntos. Mas eu não tenho pretensão de ser candidato ao governo, eu quero fazer a disputa da prefeitura em 2016, e acho que, nesse sentido, o melhor é que eu venha para deputado estadual, que eu não me afasto do Rio de Janeiro nesse momento. Acho que Brasília não seria bom para mim, está longe dos movimentos sociais, está longe dos problemas reais que o Rio de Janeiro tem. Por isso, a princípio, hoje, se minha eleição fosse hoje, seria de ser candidato a deputado estadual. O pessoal tem outros quadros, né, que podem ocupar outras candidaturas. Vamos construir isso junto com a nossa militância. O Wallace pergunta sobre as manifestações, se você acha que a falta de liderança dificulta a comunicação povo-Estado. Eu acho que o povo hoje não está querendo necessariamente esses líderes. Tem muita gente que me escreve no Twitter assim, assume a liderança do movimento, Freixo, assume aí a liderança. Não é assim. Não é querer ou não querer assumir. Eu acho que o movimento hoje que está nas ruas não está precisando de liderança, não está precisando. Ele tem uma pauta, ele tem uma insatisfação. É muito perigoso alguém querer assumir o papel. O Bertolt Brecht tinha uma frase que ele dizia, infeliz do povo que precisa de heróis. Eu prefiro ver as coisas resolvidas coletivamente. Eu não nego a liderança que eu tenho num determinado setor, eu acho que eu tenho um papel, eu acho que eu tenho uma responsabilidade, eu sei disso, não estou fugindo a isso, mas eu acho que esse movimento especificamente, eu tenho que aplaudir, eu tenho que estar do lado, eu tenho que estar perto, eu tenho que de alguma maneira estar disputando essa pauta junto com outros, dizendo aquilo que eu acho importante, como a gente está fazendo aqui agora, mas esse movimento não pede para alguém ser líder de nada, nem partido, nem pessoa, nem nenhuma organização. Ele é espontâneo e eu acho que ele tem que continuar assim. O Ferreira pergunta, o pessoal não deveria bater na tecla do transporte 100% público sem empresários? Olha, eu acho que a gente tem que aprofundar o debate do transporte. Ferreira, o nome dele é isso? Isso. Eu acho que tem que abrir a caixa preta, Ferreira. A hora que a gente abrir a caixa preta, a hora que a gente saber o seguinte, quanto entra de dinheiro público, qual é o subsídio, quanto a empresa gasta, quanto o passageiro... Porque, por exemplo, lá fora do Brasil, a gente já sabe que o preço da passagem é dividido em 3 elementos, né? Nós temos 1/3 pago pelo passageiro, 1/3 bancado pelo empresário e 1/3 pago pelo governo. E aqui? Eu tenho certeza que a proporção não é essa. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora é paga pela população. O empresário deve entrar com quase nada e o governo entra com o resto. Então, a gente precisa ter os números, precisa ter a planilha. Por que as empresas hoje não controlam nem a chamada catraca? Assim, quantos passageiros viajam por hora na empresa tal, na linha tal? Se eu não sei isso, eu não sei quanto entra de dinheiro. Quanto se gasta com funcionário? Pelo contrário, o grau de submissão, Ferreira, do poder público à FETransport e à Rio Ônibus é um negócio escandaloso. Você quer ver coisa mais absurda do que o motorista júnior, que é aquela figura do motorista que é também cobrador, que eles inventaram no Rio de Janeiro? Aquilo beneficiou a quem? Foi a população? Não. Que a viagem ficou mais insegura e nós tivemos acidentes fatais aqui no Rio de Janeiro. Ficou menos confortável, ficou mais lenta e gerou desemprego. Aquilo ali só beneficiou a empresa de ônibus. A base da prefeitura do Eduardo Paes aprovou isso, que é absolutamente ilegal. Eu lembro do tempo que tinha aquela plaquinha assim, favor não conversar com o motorista. Aí agora o motorista é trocador. Vai botar qual placa? Favor pegar o troco calado? Né? Vai fazer o quê? Então,
É um escândalo. Eu e o vereador Leomar Coelho entramos na justiça contra isso, mas a justiça não necessariamente se posiciona de forma justa, né, em vários casos onde o poder econômico fala mais alto. E o Saulo também sobre transporte, quem deve arcar com a redução das tarifas de transporte público? Então, Saulo, o prefeito Eduardo Paes foi muito infeliz na sua declaração, quando ele anunciou a retirada do aumento de 20 centavos, quando ele disse que o aumento não seria mais dado, etc e tal, mas ele fez uma declaração no mesmo dia, na mesma entrevista, dizendo, provavelmente eu vou ter que tirar de outro lugar, e aí provavelmente será da saúde. Olha, quando ele fala isso, parece até que ele quer alimentar as pessoas irem para a rua. Sei até que não é verdade, mas, enfim. As pessoas não querem que tire da saúde. As pessoas não querem que tire da educação. O que as pessoas querem é transparência. O que as pessoas querem é que se diga por que a passagem... Qual é, a grande pergunta agora é, qual é o lucro do empresário de ônibus? É de lá que nós queremos que se retire o valor da passagem. Nós queremos uma passagem justa ou uma passagem gratuita. Nós queremos, talvez a gente chegue à conclusão de que o valor da passagem poderia ser simbólico, porque o lucro já seria suficiente. Mas não quero ser leviano, precisamos das informações. Então tem que aprovar a CPI, né, da FETransport e tem que abrir a caixa preta. A sociedade está exigindo isso. Aliás, eu acho que essa é a grande pauta municipal, viu? Eu acho que a gente tem que estar nas ruas exigindo isso. Quero a abertura da caixa preta. Eu quero saber qual é o lucro das empresários de ônibus para saber quanto tem que custar a passagem. É isso, seja quanto for. Então, nesse sentido, tirar da saúde é uma piada, né? Que, aliás, só um parênteses, hoje eu escutei algo que é muito interessante. A gente tem que pedir para a polícia não ser violenta, porque se a polícia machuca alguém, não tem nem hospital para levar, né? Porque a saúde está tão ruim que você não pode nem cuidar de quem a polícia hoje está ferindo. E a gente viu o que aconteceu lá no Souza Aguiar, né? Aliás, que a polícia feriu as pessoas na porta. É lamentável. Mas antes que não me perguntaram, a gente está quase fechando, eu quero dizer que faz muito pouco tempo eu estava nas ruas junto com os bombeiros. E naquele momento, a gente estava junto também apoiando a luta dos policiais, inclusive do batalhão de choque, pelos péssimos salários que recebem. Eu tenho certeza absoluta que muitos desses policiais têm os seus filhos, se não estão na rua, porque talvez não deixem, teriam vontade de estar na rua. E teriam vontade de estar na rua, inclusive, brigando pelo salário do policial, que esse mesmo governo que está mandando vocês baterem nas pessoas é que paga vocês. Então o que a gente está colocando hoje aqui é que eu quero fazer esse debate com a polícia. Vou denunciar sempre a violência policial, mas gostaria de conseguir ter canal para fazer um debate com a polícia sobre o papel desse governo, as condições de trabalho que essa polícia encontra, as condições de trabalho que essa polícia está tendo nas ruas, a questão salarial e a questão da sua formação. Eu tenho certeza que os policiais têm muito mais motivo de estar do lado dos manifestantes do que do lado do governo, reprimindo dessa forma, principalmente, essas manifestações. O Rafael pergunta, e já foi tema várias vezes aqui de perguntas, é o debate sobre a fraude na urna eletrônica, pedindo para comentar isso. Olha, eu já fui muito perguntado sobre isso. Eu sou da época que a votação não era na urna eletrônica, era no papelzinho. Eu estou recebendo uma visita aqui, gente. Vem cá, ele está envergonhado, é o Cazuza. Vem cá, eu não estou no Santo Espírita, não. O Cazuza é o nosso cachorro aqui. Na verdade, aqui, ele aqui, ó. Tá vendo aí, gente? Que beleza. Dá para ver ele? Dá? Esse é o Cazuza, né, Cazuza? Beleza, agora sai fora. Mas então, até perdi o que eu ia falar. Sai, Cazuza. A urna eletrônica, a gente sempre fica com uma suspeita muito grande de todo o processo. Mas a urna, na época que era por voto escrito, aquilo era um horror. Você imagina, né? A gente mandava fiscal para tudo quanto é lado, aí jogava aquele papel em cima da mesa, saía abrindo, a pessoa lia, aí anotava. A chance de fraude nesse processo manual era gigantesco. Eu acho que a gente tem que aprimorar a questão da urna eletrônica, tem que olhar, não tem que ter medo de fazer esse debate, mas eu não consigo ter saudade do que era antes. E eu nunca vi nada concreto que me provasse haver fraude na urna eletrônica. O Jean pergunta, Freixo, e o futuro do PSOL? Como crescer? Alianças? O que acha da rede da Marina?
Olha, eu sempre digo que a Marina, pessoalmente, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, gosto muito da Marina, sei que é recíproco. A Marina tem uma história que é uma das mais bonitas que eu conheço, enfim, tem um respeito muito profundo e acho que a gente tem que aprender a saber que a divergência política não tem que criar desrespeito pessoal, né? Eu trato a Marina com enorme respeito, porque ela tem uma história que merece esse respeito e eu tenho muitas opiniões que são semelhantes a ela e tenho opiniões que são divergentes da Marina no que diz respeito à concepção de desenvolvimento, enfim. Acho que o pessoal tem um projeto de partido que a gente está construindo, a gente foi muito bem na última eleição, não só no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas aqui no Rio a gente conseguiu abrir muito, a gente fez uma grande aliança com a sociedade civil, a gente fez um programa, a gente apresentou um programa, e eu queria lembrar isso, foi bom, Pedro, você ter lido essa pergunta, porque eu lembro que muita gente me dizia assim, Marcelo, como é que você vai governar sem as alianças? Eu falei, gente, o povo está de saco cheio de aliança eleitoreira, o povo está de saco cheio de aliança que é só para distribuir cargos, porque é isso que alimenta a questão da corrupção. Nós temos que fazer uma aliança com a sociedade civil e estimular o povo a estar na rua, estimular o povo a ocupar a Câmara de Vereadores, estimular o povo a se organizar em núcleos. Muita gente naquela época me disse o seguinte, Marcelo, deixa de ser utópico, o povo nunca vai para as ruas. Olha, não tem nenhum ano que acabou a eleição e o povo está na rua. Se a gente chamar, se o governo chamar, se o governo tiver credibilidade, se o governo criar núcleos, podemos sim ter uma radicalização do processo da democracia. Agora, o pessoal tem o seu caminho, e eu acho que ele está no caminho certo no que diz respeito a um debate com a sociedade civil, de programa, de candidaturas que não pensem nas estratégias eleitorais através de alianças, que não levem em conta um debate mais importante que é do programa e a sua capacidade de debater com o conjunto da sociedade. O Tunico pergunta, não, o Tunico não, desculpa, o MPB, qual a chance de uma CPI do Maracanã? Eu gostaria muito, eu apresentei, já tem muito tempo, antes de qualquer grupo, antes de qualquer manifestação de rua, eu apresentei uma proposta de uma comissão especial, que nem era uma CPI, porque naquele momento a relação de forças era muito desfavorável para a gente, como ainda é, dentro do parlamento, e eu apresentei um pedido de uma comissão especial para investigar o contrato do Maracanã, né? Essa comissão nunca foi votada. A Assembleia sentou em cima e não quer votar. Eu acho que é hora da gente aprimorar isso. Talvez até transformar esse pedido numa CPI. É algo que eu vou conversar com a Janira Rocha, que também é deputada estadual do PSOL na Assembleia Legislativa. Vamos conversar com outros deputados da oposição. Quem sabe? Tá aí, eu acho que pode ser um bom caminho. Mas se não tiver pressão das ruas, não adianta. Eles têm maioria no parlamento. Eles estão acuados nesse momento, é verdade. Mas a gente tem que pressionar. É um belo tema para a gente forçar a barra sobre o governo Cabral, porque essa privatização do Maracanã é uma das coisas mais espúrias que eu já vi acontecer no Rio. Estamos chegando ao fim aí, né? Minha garganta já está parando. E sobre o Maracanã ainda, fala uma pergunta aqui, a privatização bem feita do Maracanã seria melhor do que a não privatização? Não existe isso. Maracanã, só para eu ser muito honesto com isso, não se trata de um debate privatista ou não privatista. O Maracanã era uma das coisas mais importantes que nós tínhamos aqui da cultura carioca. O Maracanã era um símbolo do processo democrático. Quando o Maracanã foi pensado em 1950, houve um grande debate sobre qual seria o perfil do Maracanã. Debate mesmo. Inclusive o Mário Filho participou, que ganhou, o Maracanã ganhou o nome dele, o jornalista Mário Filho, ele defendeu a tese de que o Maracanã deveria ser grande, deveria caber muita gente, para poder caber ali uma quantidade muito grande de gente de diferentes classes, diferentes tipos, onde todas as tribos do Rio de Janeiro pudessem estar ali num grande momento de festa. Então havia uma proposta social para o Maracanã. Isso acabou. E isso, sem dúvida alguma, representava a maior riqueza do Maracanã. De todas as pessoas, de todos os setores. Quantas e quantas vezes você tinha o Mauricinho, né, de um determinado lugar, abraçando o cara da favela do outro, na hora de um gol, ou reclamando ou xingando o juiz junto. Outro dia eu fiquei sabendo que no estádio de Brasília, no Mané Garrincha, coitado do Mané Garrincha, uma das figuras mais populares, ganhar o nome de um estado elitizado como aqui, né? Mas estava proibido falar palavrões.
Isso atentava contra o padrão FIFA de comportamento. Vá para o inferno, né? Vá para o inferno. Quem quis só, então não pode mais xingar o juiz. Não pode mais comentar. Eu lembro, como eu era criança, uma vez que eu vi um juiz comentar, dizendo, não, eu tenho uma mãe que eu deixo em casa e outra mãe que eu levo ao estádio. Né? Isso fazia parte da cultura do futebol. Né? Isso é extraordinário. As diferentes classes, as diferentes tribos, todos ali misturados, havia uma cultura, uma manifestação cultural. Maracanã era um patrimônio cultural, não só arquitetônico. Então, quando você destrói isso e diz o Maracanã agora tem um padrão tal, atende aos padrões internacionais, cadeira marcada, né? O cara vai lá, tá, gol, né? E aí não pode ter isso, não pode ter aquilo, importa-se e constrange a sociedade a um tipo de comportamento impositivo que é uma agressão cultural. Então, nesse sentido, a lógica da privatização, ela é uma lógica que atenta ao interesse privado contra um dos espaços mais importantes do interesse público. O Maracanã tem que ser público, o Maracanã pertence à sociedade, não pertence nem ao governo nem a outro, muito menos ao seu Eike Batista ou ao Odebrecht. Isso foi um dos maiores crimes da história do Rio de Janeiro. E eu espero que a gente investigue muito isso, consiga investigar para fazer essa denúncia. O Renan pergunta, os últimos 10 minutos agora para fechar numa hora de Tuticano. O Renan, como as manifestações da internet podem influenciar nas eleições de 2014? Olha, eu acho que já vem influenciando, influenciou na nossa. Eu lembro perfeitamente que a gente tinha um lema que dizia que a nossa campanha era de rede de rua. Quem participou da campanha vai lembrar muito bem disso, dá até saudade, né? Foi uma campanha de rede e foi uma campanha de rua. Hoje, esse movimento que ganha as ruas é um movimento que dialoga nas redes. É o tela a tela indo para o cara a cara. Isso está acontecendo, né? E a tendência disso é se fortalecer cada vez mais. A tendência disso é se fortalecer cada vez mais. Eu acho que os programas televisivos que tentam dar conta e contornar e controlar determinados comportamentos estão apanhando para as redes. As redes sociais, nesse episódio agora que a gente comentou recentemente da violência policial, as redes sociais pautaram um assunto que os meios de comunicação tentaram esconder. Né? De tanto que as redes sociais trabalharam, os meios de comunicação tiveram que ceder. Então, acho que a gente tem que aprimorar isso, essas redes precisam ser mais pedagógicas. Eu tenho um projeto de lei de respeito às lan houses como áreas de espaço de interesse social. Eu gostaria que tivesse uma quantidade enorme de computadores em cada escola. Eu acho que isso é absolutamente revolucionário e a gente tem que fazer com que esse caminho pedagógico, não para um partido ou para outro, mas que seja um instrumento de democracia, até porque a gente não tem a democracia dos meios de comunicação. O Gomes aqui faz uma pergunta específica sobre o ato médico, mas falar um pouco geral sobre a saúde, que não foi falado ainda. Uma das bandeiras, essa com menos repercussão, mas na Zona Sul, se não me engano foi ontem, um grupo de médicos se colocou ali no questionamento a isso. Na verdade, tem um grande questionamento da saúde. A saúde é pauta desde o início. E a saúde pública do Rio de Janeiro, a da Prefeitura do Rio de Janeiro, é colocada como uma das piores do país. Isso quem diz não sou eu, não. Quem diz isso é o próprio Ministério da Saúde, que quando fez a lista das piores no que diz respeito ao atendimento ao SUS, o Rio de Janeiro configurava entre uma das piores. É inacreditável que um orçamento que nós temos caminhe para um lado como esse. O Rio de Janeiro tem um grande problema, tanto na saúde municipal quanto estadual, que diz respeito à questão das OS. Existe um modelo privatista, que não é só do Maracanã, mas na saúde é muito forte. A gente tem retirado o dinheiro público, entregue para o interesse privado e um processo de privatização dos hospitais que não levou à melhoria desse atendimento, muito pelo contrário, criou na saúde um grande balcão de negócios. Nós fizemos essa denúncia durante a campanha, nós visitamos inúmeros hospitais. Aí você tem, dentro da rede pública, alguém contratado por uma OS ganhando 8, 10, 12 mil reais e um médico concursado, passado num concurso público, ganhando R$1.000, ganhando R$1.500, o que é inaceitável, muitas vezes trabalhando no mesmo hospital, né? Então você não tem um projeto de valorização do espaço público do atendimento e você tem hoje uma grande crise. O ato médico é porque tem uma série de funções que eles estão dando exclusivamente ao médico e não dão a outros profissionais da saúde. A classe dos profissionais da saúde é radicalmente contra. Eu conversei com sindicatos dos enfermeiros, com nutricionistas, com fisioterapeutas e com médicos, inclusive. Todos que eu ouvi são contrários ao ato médico, mas o governo, que nesse momento está chamando as lideranças para conversar, não teve a capacidade de chamar os setores dos profissionais de saúde para fazer o mesmo debate. E agora é outra pauta que vai ganhando as ruas do Brasil.
4 perguntas aqui que o pessoal também está fazendo sobre barrar a Copa, se você acharia positivo. Palavra de ordem da manifestação tem sido Isso começou a crescer muito. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a Copa do Mundo poderia ser uma coisa muito boa para o Brasil, como Olimpíada, desde que trouxesse os investimentos com transparência, desde que trouxesse a valorização da prática esportiva, desde que trouxesse os equipamentos esportivos para serem utilizados pela população, desde que nas construções esportivas se valorizassem o interesse público. O que aconteceu aqui foi o contrário. Maracanã, por exemplo, nós tínhamos o Célio de Barros, um centro atlético que funcionava, um centro de atletismo que funcionava com uma série de projetos sociais, foi derrubado pelos interesses dos empresários de construir ali um estacionamento. E tinha o Júlio Delamário, onde inúmeros profissionais faziam ali o seu trabalho de esportes aquáticos, também destruído pelos interesses comerciais de um shopping center. Então, hoje o Rio de Janeiro, que vai receber Copa do Mundo e Olimpíada, não tem velódromo para os ciclistas, não tem piscina para os esportes aquáticos, não tem atletismo para os seus atletas. Enfim, um dos lugares mais difíceis de você praticar esporte é exatamente na cidade que recebe Copa do Mundo e Olimpíada. Então, por que isso acontece? 80% das nossas escolas públicas não tem quadra poliesportiva, porque Copa do Mundo e Olimpíada não foram pensadas para trazer melhoria nos investimentos do lugar que está recebendo. Muito pelo contrário, elas são pensadas para agradar a um conjunto de empresários, entre eles a FIFA, que é, na verdade, uma empresa privada altamente lucrativa dos seus negócios. Então, se o que estivesse em jogo fosse a melhoria da qualidade de vida da população, todos nós seríamos favoráveis à Copa do Mundo e à Olimpíada. Agora, o que a população está sentindo é que a gente não tem investimento na saúde, a gente não tem investimento na educação, muito pelo contrário, o dinheiro sai de lugares prioritários para fazer negócios onde o povo, inclusive, não é sequer convidado para essa festa. Basta ver a elitização desses estádios. Então, eu acho que a população acordou e a população está dizendo o seguinte: esse modelo de Copa do Mundo, esse modelo FIFA de relação do público com o privado, a gente não quer. Penúltima pergunta, Marcelo. Laís pergunta: e os moradores despejados por conta do Porto Maravilha? Não é só o Porto. É Laís o nome dela? Laís. Laís, essa é a última pergunta, gente. Olha, não é só no Porto. Mas o Porto é muito sintomático, né? Ali também é um consórcio, né, o Porto Novo, formado por empreiteiras, diga-se passagem, aliás, algumas muito conhecidas, muito famosas, inclusive próximas ao projeto Maracanã. Eles ganham a responsabilidade pública de um terreno que é maior do que Copacabana. Sabe o que eles fizeram para resolver o problema da limpeza? Eles recebem dinheiro público. Eles contrataram a Conlurb, que é sensacional, né? E ali eles têm um projeto absolutamente elitista de centro da cidade, verticalizando o centro, o que vai na contramão de qualquer pessoa que tem um mínimo de responsabilidade urbana hoje, para pensar a qualidade de vida de uma cidade, e mais do que isso, tirando a população pobre de lá. Não é só no Porto Maravilha. Em vários lugares do Rio de Janeiro hoje é campeão de remoções, principalmente para a periferia da Zona Oeste. É uma população que está excluída para áreas que não têm acesso à rede escolar, áreas que não têm acesso ao saneamento básico, áreas que não têm acesso a transporte mínimo, encarecendo e dificultando muito a vida dessas pessoas. Por que não? A área do Porto, que é uma área central, não é pensada como de forma mista, que tivesse moradia popular, que tivesse moradia para a população de baixa renda em condições dignas, com investimento ali, em investimentos comerciais, em investimentos em outros modelos de moradia. Por que não conviver? A maior característica urbana e mais rica do Rio de Janeiro é exatamente a convivência. É exatamente a proximidade da favela e do asfalto. Isso nunca foi problema para a cultura do Rio de Janeiro. A favela é um espaço que se produz cultura, trabalho, arte. O que a gente tem que entender é a população pobre, a favela e a periferia como espaço constituído da cidade. É preciso um outro modelo de cidade, menos elitista. É isso que a gente quer. Então o Porto é um exemplo claro disso. A população não só não deveria ser removida, como deveria ser mantida, e deveríamos estar ali estimulando a moradia de setores mais pobres ali com condições dignas, porque está perto do trabalho. Tem a vida ali, devia ser investido em educação, em saúde, saneamento, em transporte, que não deveria ser rodoviário. O Eduardo Paes sabe disso. Por que ele insiste tanto nos BRTs e não nos VLTs?
Por que não insiste no transporte sobre trilhos, que boa parte do mundo descobriu que é realmente transporte de massa? Mais de 70% da população do Rio de Janeiro utiliza ônibus para se locomover. Isso é um atraso. Por que isso acontece? Porque os interesses da FETransport, que a submissão do poder público aos empresários de ônibus está acima do interesse privado. São muitas as pautas. Eu quero agradecer muito as mais de 6 mil pessoas que ficaram conectadas aqui, quase 7 mil pessoas estão me corrigindo aqui agora. Mas eu queria que vocês pudessem, nesse momento, não abrir mão dessa capacidade de cidadania, não abrir mão da rua, não abrir mão das manifestações. A gente não quer uma manifestação violenta, a gente não quer a destruição da cidade, a gente não quer uma polícia violenta, mas a gente tem uma dívida histórica a ser cobrada diante do poder público. Essa semana a gente vai fazer uma outra TwitchCam e pelas nossas redes a gente divulga o dia e o horário da próxima. Eu espero que a gente continue mobilizado, continue debatendo profundamente, porque essa luta é pedagógica e essas mudanças já começaram a acontecer. Muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas, muito obrigado por terem ficado aí conectados com a gente. A gente está junto, vamos nessa, vamos na luta. Obrigado.